Hoje em dia, muitos psicólogos discutem a inclusão de um quinto modelo de parentalidade dentro do modelo original dos 4 estilos parentais. Esse estilo é nada mais nada menos do que o famoso superprotetor. Eu pessoalmente acho que não funciona muito bem tentar incluir esse estilo de parentalidade dentro daquele modelo que a gente falou tanto aqui na nossa página. O grande motivo é porque aquele modelo só se propõe a analisar 2 fatores: exigência e responsividade. Ou seja, qualquer estilo diferente que não se enquadre exatamente nisso que está sendo analisado não vai ser contemplado por esse modelo. Isso torna o modelo simultaneamente muito útil, mas também muito limitado, o que não é necessariamente ruim. Existem infinitas possibilidades de como a parentalidade é realizada e infinitas possibilidades de como ela vai acabar gerando consequências para esses filhos. Mas mesmo que o estilo superprotetor não se encaixe naquele modelo, eu acredito que é muito interessante dar uma olhada nele, porque ele é um estilo muito famoso de parentalidade e, simultaneamente, contém em si vários tipos de perigos. Então vamos começar essa conversa definindo o que é o estilo de parentalidade superprotetora. Esse é um modelo no qual os cuidadores, geralmente por motivos de medo, por motivos de insegurança, vão acabar exagerando na aplicação de uma das suas responsabilidades, que é a proteção daquela pessoa que está sendo cuidada. Veja bem, quando se é cuidador ou cuidadora, proteger esse jovem, seja um adolescente, seja uma criança, dos perigos e hostilidades do mundo ao redor dele, é uma responsabilidade. É uma coisa muito necessária para se fazer. Mas para tudo existe um limite sensato. E esse limite vai mudando dependendo da idade, sendo que quanto mais velha essa criança, quanto mais velho esse adolescente, esse limite do quanto que é sensato proteger vai naturalmente baixando, até que se chegue na idade adulta. Cuidadores superprotetores, muitas vezes também chamados na mídia de pais helicópteros, porque ficam rondando e zanzando em volta dessas crianças e adolescentes, não sabem fazer essa distinção, não sabem compreender esse limite. Eles tentam controlar absolutamente todo o contato daquele que é cuidado com o restante do mundo, visando, em última instância, tentar proteger ele de qualquer tipo de perigo. É o exemplo de cuidadores que, mesmo passando uma certa idade, ainda precisam aprovar todo e qualquer contato, relacionamento, mesmo de amizade mesmo, que os filhos acabem tendo. Ou, por exemplo, pais que não deixam absolutamente esses filhos saírem de casa para fazer as coisas mais simples possíveis. Assim como em alguns outros estilos que a gente já abordou aqui, esses pais obviamente acreditam que estão fazendo a coisa certa, mas eles têm alguns problemas dentro dessa crença. Muitas vezes eles acabam acreditando que o bem-estar e a proteção daquele jovem depende 100% do que eles estão fazendo, como se eles sempre fossem a barreira final e única entre o jovem e a vida. Só que isso não é verdade. É impossível você ser uma barreira tão constante assim, ainda mais quando esse jovem vai adquirindo mais e mais idade. O segundo beco sem saída desse tipo de pensamento é imaginar que existe uma possibilidade de que aquele ser humano não vá sofrer. Mas isso é totalmente impossível. Sofrimento, infelizmente, é uma parte da vida e a gente precisa saber lidar com esse sofrimento. E muitas vezes esse aprendizado vem através da experiência. Tá, mas agora a gente já está entrando em um outro território e vamos de cabeça nele. Quais são as consequências desse tipo de parentalidade na vida desses jovens e futuros adultos? O problema central disso tudo é o mais óbvio. Ao não experimentar, ao não vivenciar dificuldades, desafios e obstáculos, esse jovem não vai desenvolver habilidades, competências, estratégias, um repertório comportamental adequado para enfrentar essas diversidades. Ou seja, ele sempre vai acabar tendo problemas quando encontra esse tipo de coisa. Uma das consequências também muito óbvia disso é que essa criança, esse adolescente,
não vai conseguir desenvolver uma autoestima adequada, porque a criação, desenvolvimento e manutenção da autoestima depende das experiências que nós vivenciamos, dos resultados também que nós obtemos dessas experiências. E ao não vivenciar nada disso, a gente acaba não tendo esse feedback de formação de autoestima. E isso vai gerar um medo justamente desses jovens tentarem fazer as coisas. Uma outra consequência óbvia disso é que esses jovens geralmente vão criar laços de dependência com outras pessoas. Geralmente, os próprios cuidadores que estão sendo superprotetores. Isso pode ser até interessante num primeiro momento para os cuidadores, né? Tipo, nossa, ele precisa passar pelos meus crivos e tudo mais, mas isso em algum momento vai acabar virando um grande peso para esses mesmos cuidadores. E claro, isso vai acabar gerando uma espécie de ciclo vicioso, um looping infinito, no qual esses jovens não conseguem desenvolver as habilidades, não têm autoestima, vão consultar os cuidadores para tomar decisões, vão consultar os cuidadores para pedir ajuda e vão não ter oportunidades para desenvolver essas coisas. E isso vai ad infinitum, para sempre, até que se quebre isso de alguma maneira. Além disso, a gente vai ter jovens que se tornarão adultos, que terão dificuldades de tomar decisões, terão vários medos, várias ansiedades, vão ter uma fraca capacidade de lidar com a frustração, de exercer resiliência frente a obstáculos. E tudo isso porque, novamente, eles não aprenderam na prática a fazer isso. E justamente não saber tomar boas decisões vai fazer com que eles não sejam muito bons em medir riscos. Isso pode fazer com que eles acabem imaginando que tudo é um risco muito maior do que realmente é, porque querendo ou não foi isso que eles aprenderam com seus próprios pais, ou eles vão acabar tomando decisões que são muito pouco sensatas, porque eles não aprenderam que determinadas coisas realmente são riscos, e isso pode colocar eles em péssimos lençóis. Em alguns casos, assim como pode ocorrer com parentalidades autoritárias, os filhos podem acabar sendo incitados a, na verdade, criar uma espécie de segunda vida, uma vida escondida dos próprios cuidadores. Na frente dos cuidadores fazem exatamente o que eles esperam, mas têm uma vida secreta, basicamente, que os cuidadores não têm a menor noção que existe. Só que se algum problema ocorre naquela vida secreta, eles não vão ter os cuidadores, geralmente, para poderem auxiliar em processos de resolução de danos. Por fim, tem algumas pesquisas que apontam que esse tipo de superproteção parental pode acabar facilitando o aparecimento de vários transtornos mentais. Dentre eles, alguns famosos, como transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, mas alguns também um pouco menos esperados, como por exemplo a drogadição, que é o vício em determinadas drogas, e até mesmo coisas como fobia social ou transtorno de personalidade esquiva, que é uma coisa um pouco semelhante. De forma geral é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, enquanto cuidador ou cuidadora, ou enquanto filho de alguém que passou por algum tipo ou está passando por algum tipo de parentalidade superprotetora, para pensar um pouco mais essa situação e poder começar a tomar decisões do que fazer com tudo isso. Um abraço e até a próxima!